Prazer Oi, Raquel. em você. Você Sim, tudo bem, querida? inovou demais, viu demais. É muito prazeroso ficar pertinho de você, mesmo que seja virtualmente. É sempre gostoso estar Ah, perto de você. Eu quero te também. agradecer por você ter vindo aqui, né? Falar desse Eu assunto também, tão legal. Raquel. Também quero te agradecer muito esse convite. Esse tema dos portfólios acadêmicos é muito caro para mim. A gente teve uma experiência muito boa junto, né, Raquel? Eu acho que o nosso papo promete ser legal e tomara que seja bom para as pessoas que estejam aqui, que elas possam também interagir, perguntar se quiserem, né? Claro. Isso. Ô, Ju, vamos começar falando assim da sua formação, né? Você é psicóloga, Vamos. psicodramatista, só para as pessoas te conhecerem aqui um pouquinho mais, enquanto. Vou aquecer, assim, né? Vou fazer um E aquecimento. fazer nosso aquecimento, né, Raquel? Tá certo. Então, eu sou psicóloga, me formei em 2003 pela UFMG e, e fiz a pós-graduação em psicodrama na sequência. Então, sou psicodramatista, passei a dar aulas de psicodrama no INPE, que é a instituição onde eu me formei também, o Instituto Mineiro de Psicodrama, aqui em Belo Horizonte. E eu já dei aula no INPE de psicodrama e dependência química, que era um tema muito importante para mim, né? Estudei, trabalhei com isso. Depois de psicodrama e codependência, hoje eu dou aula de psicodrama e vínculos. E de uns tempos para cá, de psicodrama e portfólios acadêmicos, que não é um tema do psicodrama específico, né? Mas é uma forma da gente acompanhar a turma e é disso que a gente vai falar, né? Eu acho que talvez também seja importante, ao falar da minha formação, de onde que eu tirei essa história de portfólio, já que a minha formação não inclui pedagogia, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas também podem estranhar, assim. Então, eu tive uma experiência de trabalho entre 2012 e 2014 no GIS, que é uma diretoria de inovação e metodologias de ensino da UFMG. E trabalhei lá durante 2 anos e lá a gente trabalhava com assessoria pedagógica para discentes e docentes, né, para alunos e professores. E lá eu tive a alegria de conhecer esse instrumento dos portfólios. O GIS foi uma diretoria da Prograde, da Pró-Reitoria de Graduação, que surgiu ali com a expansão da UFMG. E aí a gente trabalhava muito no sentido de ajudar os alunos, os estudantes, a lidar com os processos de aprendizado deles e delas. E o portfólio é um instrumento, e eu me apaixonei e imediatamente eu já conversei com a Graça, que é a diretora do nosso instituto, né, do INPE, falei, Graça, a gente precisa trazer isso para o ensino de psicodrama. E a Graça, como sempre, assim, a gente tem uma parceria muito legal, ela topou e desde então a gente vem desenvolvendo isso. Né? Então, é isso um pouco da história, e daí que começa a história com os portfólios. Gente, eu sei que tem aqui psicopedagogas que me seguem, foram alunas lá da UFMG. Talvez, quem sabe, gente, vocês já conhecem, né? A Ju por ali, hein? Se tiver alguém que já conheceu a Ju por ali na UFMG, fala assim, Raquel, eu Dá um alô. conheci. Fala assim, oi, Ju, lembra de É, mim, né? Vamos interagir. é Foi legal. isso. Eu acho que tem aqui umas duas ou três psicopedagogas que são formadas em pedagogia na UFMG. Não sei a data, né? Que eu formei lá em 2005, né? Então, tem datas e mais datas aí. Mas quem sabe, né, Ju? Tem alguém Uhum. aí que a gente conhece. Ou talvez conheça a Juliane Correia, que é a professora da FAI e que era a diretora do GIS na ocasião em que eu trabalhei lá. Ah, Que é legal. uma figura legal demais. Muito bom. Então vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre portfólio acadêmico. Como que isso funciona? Como é que é isso na visão do professor? Como é que é isso na visão do aluno, né? Hoje aqui, né? A Ju vai passar mais sobre a visão do professor que está trabalhando com isso, com os alunos. E eu vou ficar aqui na posição do aluno, né? Que estava vivenciando, né, esse momento junto com o professor, entregando os portfólios, enfim, para a gente começar. Uma coisa importante é a gente entender, né, Ju? E aí vocês devem perguntar aí até ficar bem assimilado. O que é esse portfólio, né?
qual que são os Uhum. objetivos dele, pedagógico, e talvez um pouquinho por que que foi levado isso lá pro psicodrama, né? Pro curso de psicodrama. Ó, já Sim, tem uma aqui falando que ouvi falar do GIS na graduação. Tive a oportunidade de trazer alguns portfólios para para dar. É, FAI. para É que ela faz. pediu, Isso. sabe? Então, tá vendo? Bom, e aí, ó, temos uma pessoa que já até fez portfólio na graduação, coisa linda. É, então, vamos lá, né, Raquel? Eu quero só mandar um abraço para as pessoas, que eu estava conversando com ah lá, as Afonsetes. Deixa eu fazer um parênteses. Assim. As Afonsetes é o grupo de fãs do Afonsinho, daqui de Belo Horizonte, que eu sou lá do grupo. E eu estava conversando com elas, a gurinha mesmo, eu falei, vou lá fazer uma live, gente. Quem quiser passar, elas estão aí. Beijo, meninas. A Ju, eu vi Sobre que uma entrou live sua também. com ele. Eu fiz até live com a Fonsim, menina, porque a gente, quando Pô, gosta, a gente abraça mesmo, nem que seja virtualmente. A Cássia também, eu vi que estava aí mais cedo, minha galera, né? Aparecendo. beijo, Que beijo, bom. Beijo gente. para todo mundo. Então tá, vamos falar do que são os portfólios acadêmicos. O portfólio é uma definição dele, assim, mais de livro, né? É uma coleção proposital do trabalho do estudante que conta a história da sua trajetória de aprendizado, né? Então, é seus esforços, os seus progressos, o seu desempenho. Então, a definição mais de livro, vamos dizer, essa é uma coleção proposital dos trabalhos do aluno que contam uma história da sua trajetória. Mas eu acho, abraços, né? Eu acho que é importante dizer assim que como que é feito o portfólio, né, para a gente poder complementar essa descrição. Então a gente acompanha uma turma num período, por exemplo, durante um ano, no caso da pós-graduação em psicodrama, né, Raquel, durante toda a pós-graduação, então são 2 anos, né, a gente começa aquele período explicando para os alunos o que é o portfólio, explicando para eles e elas como fazer. E a primeira parte do portfólio é a pessoa contar um pouquinho de quem é ela, né? Então, o portfólio começa com um perfil do estudante, da estudante, né? Quem sou eu? O que eu busco nesse meu período de aprendizado? No nosso caso do psicodrama, né? Que a gente tem ali gente que vem da psicologia, da medicina, da pedagogia, da história, de um monte de lugares. E aí as pessoas contam um pouco da história delas e do que elas buscam naquele curso, naquele período, naquele ano. Esse é o perfil, e a partir daí, na medida em que os processos de aprendizado vão acontecendo, as aulas, os conteúdos, as pessoas vão colocando no seu portfólio aquilo que lhes é significativo, né? Em termos de conteúdos teóricos mesmo, de práticas, de reflexões a respeito do seu próprio processo de aprendizado, né? Então, não apenas os conteúdos teóricos, mas também as reflexões, os escritos da pessoa. Por isso que a gente fala que é uma coleção proposital. Não é pegar tudo que a gente teve aula e colocar ali. Tem um processo de escolha muito intencional do que vai fazendo sentido para mim, aluno, aluna, e aquele portfólio vai contando a história do meu progresso, do meu caminhar ali naquele curso ou naquela disciplina. Sim. Dá para falar muito mais, exemplificar muito mais, né, Raquel? Mas assim, vamos aqui fazendo Isso. um bate-bola, né? Você fala também, e aí a gente Eu vai. acho que o pessoal pode perguntar, e uma coisa interessante, Ju, porque é o seguinte, nós educadores, né, a gente acaba tendo que saber um pouquinho de cada área, sabe? Porque Uhum, na hora que a gente vai trabalhar com essas pessoas, né, as pessoas são muito tem muita diversidade, né, assim. E aí, vamos supor, quando eu corto mais um pouquinho os psicopedagogos, a gente tem que saber um pouquinho de psicologia, a gente tem que saber um pouquinho de medicina, a gente tem que saber um pouquinho, muito de educação, e o mais importante
de tudo isso é saber relacionar esses conhecimentos científicos, né, com a prática do educador, né? E aí, aí entra aonde eu me apaixonei pelo portfólio. Por quê? Quando a gente faz esse filtro, né? Por mais que na turma, né, tivesse pessoas, né, da medicina, da psicologia, da história, né, e por mais diversos tipos de profissionais, né, e a aula para todos ali, o filtro, né, daquela aula tinha que ter um sentido para a minha educadora, né? Então, na hora que a gente pega o portfólio e a gente viu aquele conteúdo, eu vou pegar daquele conteúdo, né, o que é meu, para meu trabalho, para minha vivência e o que eu preciso aprofundar, né? Então, e aí assim, uma coisa interessante assim, que quando eu percebi, né, que esse filtro daquela aula, né, daquelas aulas, eu podia fazer através dos meus portfólios e me mostrar profissionalmente, eu comecei a publicar eles. Eu passei a publicar. Primeiramente, eu comecei num site da Tatiana Castro, que é uma psicopedagoga que apoiava a gente, assim. E aí, depois, eu decidi montar o meu próprio site e ir publicando, fazendo publicações aqui sobre o que eu estava vendo na minha aprendizagem, sabe? Fazendo, tipo assim, uma forma maravilhosa de você pegar. Porque a gente, vamos supor, quem está mais pro lado dos autistas, né? Vocês estão vendo muita questão da psicologia comportamental e tal, tal, tal. E o filtro que você tem que fazer para trazer aqui para a educação, né? Para você fazer uma ação, né, para sua ação profissional, o portfólio te permite fazer isso, sabe? Visualizar isso e fazer isso de uma forma mais tranquila, onde você está pegando as suas características, aquele conteúdo, né, e trazendo ali para a prática, para ser o seu perfil profissional, para sua prática. Então, assim, arrasa, arrasa. Além de entender melhor você profissionalmente, você ainda gera conteúdo para os seus, né? Para as suas redes sociais, para suas mídias, que é uma coisa importantíssima, né? Hoje em dia, principalmente agora, na quarentena. É exatamente isso, né, Raquel? Assim, é uma forma do estudante, da estudante realmente se apropriar do seu processo de educação, de formação, de deixar de ser um sujeito passivo, porque ainda tem, não sei se ainda existe essa visão da educação em algum lugar, né, do aluno, do estudante, ser aquele que absorve conteúdo e vai absorvendo, para essa pessoa ser uma figura que integra os conteúdos, né? Exatamente, é isso que você está falando. Você, como pedagoga e psicopedagoga ali no curso de psicodrama, você pegava as suas leituras das aulas e trazia para o seu processo de educação, né? Posso contar mais um pouquinho, assim, contextualizar um pouco mais o portfólio? Sim, claro, vamos lá. Porque, assim, o portfólio, ele é um método de avaliação e autoavaliação, né? Lógico que ele não é só isso, ele é acho que ele também é um instrumento de aprendizado em si, né? De aprendizagem em si, mas ele é muito usado para um processo de autoavaliação, porque aquilo, o próprio estudante, a própria estudante olha para o progresso que fez e junto com o professor, né, com o educador, ele vai ver o que foi assimilado, o que fica ainda precisando, né, de ter cuidado. Então, é uma forma da pessoa estudante estar ali de forma muito ativa no seu processo de aprendizagem. E você está dando aí exemplos vivos, né, da apropriação que você fez dos portfólios. Normalmente, quando a gente chega na primeira aula, conta, né, como vai ser, algumas pessoas já conhecem, que nem acho que a Viviane que falou que já fiz portfólio para FA e tal. Mas algumas pessoas pensam, nossa, mais trabalho, né? E vão falar a verdade, dá trabalho fazer portfólio.
né? Assim, mas é um trabalho que ele acaba, a gente vê o retorno dele na hora em que está acontecendo, porque você percebe o seu processo de aprendizado e você gera conteúdos também, quando a gente fala de educação para adultos, né? Que a gente já está mais senhor e senhora do que a gente vai fazer com aquilo. Né? Por exemplo, você tem um site onde você publica as suas reflexões e conteúdos a respeito do seu trabalho. Eu também tenho um site onde eu publico isso. Então, toda vivência de grupo que eu faço, eu produzo conteúdo, eu coloco música no meio e eu publico lá. É o meu portfólio também, é a minha forma também de elaborar aquilo e de trazer aquilo para minha bagagem profissional, né? E de quebra, ainda as pessoas que vierem me conhecer pela internet saberem um bocadinho de como é que eu trabalho, né? É, a educação, aprender é um exercício. É muito difícil, né? Você aprender sem ter, pelo menos, se exercitado um pouco, né? Então, assim, o portfólio é um exercício da educação ativa, né? Que é muito empregado lá no construtivismo, onde você vai partir do que a pessoa tem, que se relaciona com os estímulos, né? E a partir daí, de uma reflexão, você consegue produzir além do que aquilo, ou do conteúdo, ou de você vai além. Então, você cresce, né? Você tem um crescimento. Eu vi aqui que a Vivi, beijo, Vivi. Ó, também tá aqui a Cris Alcântara, Paty. Nossa, os psicodagogos baixaram aqui. Que A coisa Vivi, boa, a uai. Vivi falou que às vezes acho muito trabalhoso, pois as crianças são muito pequenas. Ah, sim, na educação É, infantil, né? Mas é trabalhoso, né? Para adulto, para educação infantil, para todos. Mas eu acho que a questão é o seguinte, até a Ju pode poder falar nessa visão do professor em relação a isso que a Vivi falou. Eu uhum, lembro, né, que teve uma aula que para mim foi assim, eu olhava assim para a aula e disse, gente do céu, que assunto difícil, que assunto difícil, que assunto difícil, né, que o professor estava trabalhando. E aí, o conteúdo da aula foi falado um tanto de coisa, né? E aí eu só fiquei ligado no papel do professor falando de uma coisa difícil. Então, uhum, a minha produção do portfólio, né? Eu não sei se você lembra disso, Ju. Até você me puxou uma orelha nesse portfólio. Você falou assim, Raquel, eu não hum. estou entendendo qual é a relação na época. Ah, lembrei. E eu estava ligada naquela situação do professor, né? E aí depois que eu expliquei, não, Ju, é porque eu tô falando da sensação que eu senti do professor. Eu tava falando do professor numa situação difícil. E aí é que tá a gente permitir, né? Agora eu entendi o que você queria falar, entendi, e foi. Quando a gente fala de uma criança bem pequenininha, né? Se a produção do conteúdo dela foi pegar a mão, passar a tinta, o barro e paf, pôr lá no papel, né? E ela olhou para você e falou assim, mão, né? Ela relacionou, ela carimbou com a própria mão. Isso é o que ela percebeu daquilo tudo, né? Então, eu não eu imagino assim que nós, como professores, né, quando a gente vê um portfólio, a gente precisa também se colocar onde que está o aluno, né, Ju? Para a gente poder, porque o portfólio é muito livre, né? Para a gente poder fazer, É, tá, então esse foi o link que esse aluno fez, então por isso que ele fez esse portfólio. Então, por mais simples que seja um carimbo da mão, né, de barro, para aquela criança, né, ele conseguir fazer aquilo é simbólico para ele. E aí, eu acho que sim. sei lá, Ju, me É, ajuda aí. ajudo demais, vamos lá. É, Vou te falar. eu eu entendo o comentário da Vivi, porque assim, como o portfólio ele envolve um trabalho de seleção intencional dos trabalhos mais significativos daquele aluno, daquela aluna, quando a gente trabalha com pessoas adultas,
continua sendo trabalhoso para o professor. Vamos falar um pouquinho mais dessa perspectiva do professor, da professora. Mas a gente conta com o livre-arbítrio mesmo das pessoas que estão ali com a gente, né? Cada pessoa faz uma seleção sua. E as crianças ainda não têm essa maturidade de selecionar os trabalhos mais significativos delas, olhando para todo o seu processo de aprendizado. A gente precisa de uma abstração para fazer isso que as crianças ainda não têm. Então, quando se trabalha portfólio com crianças, e eu tenho tido, né, tenho visto, tenho acompanhado, que realmente tem sido cada vez mais usado e acho muito legal, isso exige muito mais do professor e da professora, porque você precisa não é apenas acompanhar os alunos fazendo os portfólios deles, mas você precisa fazer junto. Então eu imagino que deve ser assim, uma trabalheira, mas também gostaria de ouvir, de saber, porque eu não sei dessa perspectiva, assim, se é satisfatório, se o professor consegue ter, né? Eu já ouvi pais e mães falando, assim, de quando chegam os portfólios dos filhos em casa, que aí rola choros de emoção e tudo aquilo, né? Porque os pais conseguem ver o processo de aprendizado dos filhos. Mas se é gratificante também para o professor, para a professora desses pequenininhos, né? A Vivi está comentando aqui, ó, justamente, as crianças de 1 ano, 2, escolhendo atividades, não é mole. Não deve ser mole mesmo. Todo mundo vai querer correr, brincar, fazer roda, pular, subir. Assim, exige muito, muito, muito mais do professor. Vou falar um pouquinho da perspectiva do professor com educação de adultos e adultas, né? Que a gente acompanha o portfólio na turma de pós-graduação, que, claro, tem os seus desafios, mas é moleza, né? Se a gente for pensar nisso aí. Todo mundo já tem uma formação de graduação, pelo menos, né? Mas, assim, exige do professor, porque lá no INPE a gente faz assim, ó, que é uma adaptação de um modelo que eu vi acontecendo na UFMG também, nas turmas de graduação. O professor, a professora, dá o primeiro estímulo de incentivar as pessoas a fazerem o portfólio e depois é necessário acompanhar. Na primeira turma que a gente fez no INPE, Raquel, que foi a turma antes da sua, eu não acompanhava tão de perto os portfólios, sabe? Assim, mês a mês. Porque, deixa eu contextualizar um pouquinho como é a nossa aula, né? Acho que vai fazer mais sentido para as pessoas. Inclusive, porque o Rafa Libras pediu para a gente contextualizar um pouquinho mais. Então, agora acho que vai trazer isso aí, né? Como é que é isso o processo, né? Pessoal. Sim. Então, no INPE funciona assim. O curso dura 2 anos, o curso da pós-graduação dura 2 anos. 2 anos e meio. As pessoas... Prof, 2 anos e meio, 2 anos com você. Não, é 1 ano e meio comigo, depois mais um semestre, né? Não? Depois que fecha os portfólios, entra o semestre do TCC. Quer também um portfólio mais ou menos. Mas vocês ficam 1 ano e meio, né? Oi? Eu não estou escutando, vou ter que pôr um fone. Eita. Tá. Vocês estão escutando, pessoal, que está assistindo a gente? Eu acho que foi aqui comigo, porque alguém tentou me ligar. Ah, entendi. Aí eu acho que deu algum desvio no áudio. Aí eu vou pôr aqui pra mim, pra me escutar direitinho. Opa! Caiu, meu Deus do céu. É assim, filha, live, segunda-feira à tarde, essa alegria de viver. Ficou bom o som? Pronto, agora eu vou pôr. Tá? Então, parece que o pessoal está falando que estão ouvindo bem. Isso. Sim. Aí a gente vai respondendo o Rafa Libras, né? Aham. Que quer falar de como é feito, não é isso? Isso. Então, a gente faz durante o curso da pós-graduação em psicodrama são 2 anos, a gente segue 1 ano e meio nesse processo dos portfólios e depois mais 6 meses, que é quando o pessoal vai fazer mesmo os trabalhos, né, os trabalhos de conclusão de curso. Então, assim, o primeiro estímulo é isso. Ensina como é que faz, dá uns exemplos de portfólio. E aí, as aulas da pós-graduação acontecem 1 vez por mês no final de semana,
né, Raquel? Sábado o Isso. dia inteiro, domingo na parte da manhã. Então, cada mês é um final de semana de E aula. tem também a supervisão, né? Que a gente também E põe no no portfólio. portfólio. Então, assim, o que é feito? Todos os alunos e alunas precisam fazer um portfólio por mês. E naquele portfólio as pessoas. E aí o formato do portfólio é livre. Normalmente as pessoas fazem ou no Word, ou no, como fala isso? No PowerPoint. PowerPoint, ou converte o arquivo para um PDF. Né? Tem gente que faz manual, tira foto, manda, faz alguma coisa mais artística, tira foto, manda. O formato é livre e nesse portfólio deve ter esses 3 elementos. Algo dos conteúdos que foram vistos, estudados, mais teórico. Algo de mais prático que aconteceu, porque as aulas de psicodrama, né, Raquel, são muito, muito práticas, tem muita vivência. E algo de reflexivo que apareceu ali. E os anexos que as pessoas quiserem colocar. Então, normalmente, vem trabalhos muito bonitos, muito artísticos, às vezes as pessoas colocam música, você era uma que vivia colocando música nos portfólios, né, Raquel adorava, tipo, lia seus portfólios escutando a música que você tinha colocado ali. Então, é isso. As pessoas vão integrando. A ideia é que se faça um portfólio por mês, e aí, falando da perspectiva do professor, é a professora aqui acompanhando mesmo. A turma tinha 30 alunos e eu recebia, não era todo mundo que fazia, vamos dizer a verdade, tinha gente que ficava muito atrasada com os portfólios, mas era cerca de 25, 30 trabalhos todo mês. Então, dá trabalho para o professor também. Né? Mas muito menos do que se fossem crianças. Né? O professor, a professora, nessa perspectiva, ele vai como um tutor de cada pessoa ali da turma, né? Assim, ajudando mesmo a encontrar caminhos, né? Assim, o rumo que você está tomando. Outra coisa que é importante no nosso processo da pós-graduação de psicodrama com os portfólios é que a ideia do portfólio ali é também já ir ajudando as pessoas a ir direcionando as suas áreas de interesse dentro do psicodrama, até para já ir escolhendo o tema de monografia, de trabalho, de conclusão de curso. Porque uma coisa que era muito comum nos cursos do INPS, e a gente tem notícia, porque o INPS faz parte da Federação Brasileira de Psicodrama, a gente vai nos congressos, então a gente sabe o que acontece em outras federadas, é que, como o psicodrama é uma área da psicologia e, portanto, também um curso muito vivencial, acontecia muito das pessoas terem as vivências, muita catarse nas vivências, muita vivência de grupo, sentimentos muito fortes, e as pessoas ficarem meio sem saber como é que fazia para integrar aquelas tantas emoções surgidas com o conteúdo, né, aquilo que a gente estuda nos livros, e transformar aquilo em prática. Então, a gente viu no portfólio um instrumento muito importante também de fazer essa integração, tanto para as pessoas já irem escolhendo seus temas de trabalho de conclusão de curso, já começarem a escrever alguma coisa e fazer essa integração, que para nós do psicodrama, e eu imagino que para a galera mais específica da psicopedagogia também, né, Raquel, é algo fundamental. Se eu no meu consultório, que agora é na minha casa, né, no online, assim, eu estou atendendo uma pessoa, eu preciso ter essa habilidade de integrar dentro de mim a minha escuta, com o que aquilo remexe dentro de mim, os meus sentimentos, fazer uma integração daquilo com os conhecimentos teóricos que eu tenho e transformar aquilo numa ação com aquela pessoa. Então, essa integração ela é muito necessária, né? Sim. Aí, só para terminar de responder o Rafa Libras, fechando esse parênteses, né, da questão da importância dessa integração do portfólio. Então, é isso. Todos os alunos e alunas precisavam fazer um portfólio por mês, falando da aula daquele mês, e ao final de cada módulo do curso, porque os módulos do curso de psicodrama são de 6 meses, ao final de cada semestre a gente tinha uma aula presencial dos portfólios, né, para contemplar aquele semestre do curso. É saudade, né, Raquel? É a coisa mais maravilhosa. Porque
A gente formava pequenos grupos das pessoas compartilharem entre si, porque até então, entre uma aula e outra dessa, eram as pessoas mandando os portfólios para o Instituto e para mim, que era professora, né, que sou a professora encarregada disso. Então, uma relação assim, muito de corredor, né? Muito estudante, professor, instituto. Sim. E aí, nessas aulas que eram semestrais, é que a gente se encontrava e que aí a gente fazia grupos para as pessoas compartilharem como é que estava sendo o processo de produção delas, do portfólio, o processo de aprendizado do psicodrama. E aí a gente fazia um portfólio do grupo, da turma, como é que a turma tinha vivenciado os seus processos grupais naquele semestre. Não, tô falando, tá me dando uma saudade grande mesmo. Eu também, eu tô aqui, né? Ai, meu Deus, que saudade. Mas e também, no caso do psicodrama, que a gente trabalha muito com grupos, a gente também fazia um acompanhamento do processo grupal. Né? E esse no semestre, a gente visualizava o grupão mesmo, né? Como é que o grupão também ia se desenvolvendo. E é muito lindo que eu lembro, mas agora, se tiver psicodramatista aqui, eles vão entender, que a gente percebeu que a evolução do grupo também seguia uma evolução do que o Moreno, né? Do desenvolvimento, né? E aí foi lindo, maravilhoso. Nossa, ai, ai, ai. Ai, é lindo. Sim, um instrumento aí no nosso caso de acompanhar o crescimento e a evolução do grupo. Do grupo, né? Não era só do indivíduo. Muito lindo, muito lindo. Mas eu queria responder para o Rafa Libras uma coisa que na visão do aluno, tá? Que a pergunta dele é muito pertinente mesmo, né? Dá muito plano para Amanda, a gente pode ficar horas e horas falando disso. Mas quando, né, você recebe, né, uma consigna do professor falando assim, olha, agora, né, você tá aí, né, está vivendo isso aí, mas isso aí não vai morrer assim. Isso aí vai ter que virar um produto, né? E esse produto, ele vai ter que partir de você, do que você é, partir do conteúdo que foi exposto, né? E você vai ter que juntar isso e fazer um produto, né? E aí acontecia coisas maravilhosas, né, gente? Tô lembrando da dança, do último portfólio, da dança da... Gente, fugiu o nome. Da Alessandra. Da Alessandra. A gente teve portfólio em formato de dança. De dança. Foi só um. Né? Então, assim, criativo. Ela é uma bailarina. Então, como que ela ia falar do portfólio dela? Como é que ela ia se expressar no portfólio dela? Dançando. E como é que eu, como educadora, ia me expressar nos meus portfólios, né? Levando a educação. E é isso que acontece. E essa aí que é a riqueza. Porque o conteúdo não é dado só por dar e quem absorveu, absorveu. Não, ele vai virar um produto. Você vai produzir ele, você vai conservar ele em algum lugar, né? De alguma forma. E essas coisas que foram conservadas, esses dias mesmo eu dei uma voltadinha lá nos meus portfólios para eu poder escrever minha monografia. Porque lá nos portfólios tá lá a minha evolução, meus pontos de vista em vários momentos do meu tempo dentro do curso. Então, é uma coisa, fica parecendo uma coisa artística mesmo, né? Eu colocava as músicas misturadas com o que eu estava, né, vivendo ali. Lá no meu site, eu não pus as músicas, eu só pus a escrita, né? Por uma questão de respeito mesmo às pessoas que escrevem as músicas. Seus leitores. Porque eu ficava pensando... Direitos autorais. Direitos autorais. Eu não posso usar uma coisa assim sem perguntar em nada, né? Mas lá no portfólio, onde só a professora ia ver, né? Aí não tinha problema. Mas se eu fosse publicar, eu tinha que passar num filtro. E é isso que a gente vai aperfeiçoando, sabe, gente? Porque aí a gente vai pensar assim, nossa... E olha como é que ficou o produto final. O produto final que está lá no site. Né? Então, assim, teve a vivência,
teve o conteúdo, tinha a Raquel, né? Teve um primeiro momento que foi entregue para a professora Juliana, né? E depois teve um outro momento onde que eu fiz um enxuga nele e falei assim, esse aqui pode ser publicado. Olha que coisa mais linda, gente. Então a gente vai refletindo sobre o que aconteceu conosco naqueles momentos de conteúdo, de prática, de vivência, e ele vira um produto. E é lindo, é o seu produto. E eu uso, né, Ju, igual acabou os portfólios, você, Ju, acabou os portfólios, mas eu sinto muito, eu vou continuar. Sinto Foi muito, mas mesmo. eu tomei pra mim esse negócio. E eu continuo. Vocês podem ver que eu sempre posto alguma coisa de que eu fiz em grupo, escrevo um pouquinho. Sempre estou ali fazendo umas relações entre uma coisa que eu aprendi e uma coisa que eu estou vivendo. E pronto, virou meu. É o meu jeito agora de aprender. Né? E é o meu jeito de falar com vocês o que eu estou aprendendo. Então, e todos os PPs que estão aqui sabem, né? Que para você absorver um conteúdo direitinho é quando você consegue dar aula sobre ele. Porque aí a gente passou por todas as etapas e a gente consegue falar sobre ele. Então é isso. Então, para nós, isso é muito importante, sabe, Ju? Conhecer a ponto de dar conta de falar. Então, o portfólio é esse veículo maravilhoso para a gente conseguir conhecer a ponto de dar conta de falar. Achei muito legal, muito bonito mesmo, Raquel, você escutar você falando agora da perspectiva da estudante de psicodrama, que também é professora na vida, também tem esse outro papel, né, de professora, de psicopedagoga, porque você tem um linguajar que já é próprio aí desses processos que não me é próprio, né, assim, mas deu para entender super, assim, foi visível, de ver, assim, quantos processos de crescimento e de aprendizagem estão envolvidos, né? Quando eu participo de uma aula, eu tenho conteúdo, as coisas me mobilizam, né? Toda aula que a gente participa de qualquer coisa mobiliza emoções também, né? No curso de psicodrama isso aí é superlativo, mas qualquer aula que a gente assiste nos mobiliza emoções, então tem a vivência, tem o conteúdo, e aí eu preciso parar depois, dar um passo atrás, acabou a aula, me dedicar a refletir sobre aquilo, para ver o que eu vou querer colocar naquele meu produto. E depois ainda uma segunda reflexão, uma segunda filtragem, assim, isso aqui eu vou publicar, eu vou colocar no meu site, então o que eu quero levar também, não apenas como o meu processo de aprendizagem, mas aquilo que pode inspirar outras pessoas também, né? Sim. Olha que riqueza, né? Foi muito lindo ouvir a sua descrição do processo agora. Ai, obrigada. Você fica orgulhosa. Eu fico também tão orgulhosa de poder ter me embarcado mesmo, sabe, nos portfólios. Sim. Eu falo assim, gente, orgulhosa mesmo de mim, sabe? Orgulhosa de mim ter aceito a proposta e ter mergulhado. No início é mais difícil, depois flui com mais naturalidade, sabe? E eu fico também muito agradecida, né? Às vezes eu fico muito agradecida à Graça, a vocês do INPE, né? Porque a você, Ju, né? Porque é tanta coisa que a gente aprende, né? E gente, as aulas são, tipo assim, eu até brincava que tinha dia que eu não conseguia entrar na minha garagem, que eu tinha que chamar meu marido para poder estacionar o carro numa garagem que eu entrava todo dia, mas de tanta bagunça, porque era muita coisa. Se não tivesse isso para organizar, né? E falar assim, não, peraí, vamos pegar isso, vou entender aqui. Talvez se perderia, sabe? Ia perder muita coisa. E é o que você falou lá no início, né? Porque é tanta vivência que as pessoas talvez não consigam fazer as relações e isso vai flutuar, né? E se perde. E quando a gente faz a relação, a gente traz o negócio para nós. Ele vira meu. Aquele produto que eu mandava é meu.
ele não era mais do professor, não era mais do grupo, ele era meu. E aí a gente se apropria, essa apropriação mesmo do conhecimento. É linda. No nosso caso, né, do psicodrama, algumas pessoas que não conhecem muito de perto a abordagem, mas já ouviram falar, têm uma visão errônea do psicodrama, que é uma coisa assim, é teatro, né? Porque realmente a gente trabalha com técnicas de dramatização, então é teatro, é aquele negócio assim, muito catártico, pouco reflexivo, um troço meio oba-oba, né? Algumas pessoas têm essa visão. Mas, se a gente não fizer esse exercício de refletir sobre as vivências, né, e integrá-las com teoria e reflexão, a gente corre o risco de fazer um negócio meio oba-oba mesmo. E não é por aí, o psicodrama não é isso. Né? Então é muito. E assim, as vivências do curso, né, Raquel, muitas vezes elas mexem profundamente com as pessoas e com o grupo. Né? São vivências terapêuticas. Então, assim. A formação em psicodrama, ela não é uma formação apenas teórica, ela também é prática, é vivencial. Então, ter esse arcabouço, né, esse instrumento que ajuda a organizar, é muito legal. Eu queria contar uma outra história aqui também, da sua turma, né, sem expor a identidade de quem mas é porque eu acho que isso pode interessar muito ao seu público dos psicopedagogos aí, dos psicopedagogos, dos PPs, né, conforme você falou. A Raquel teve uma colega no curso que ela tinha muita dificuldade com a escrita, né? E fala com questões de infância mesmo, aquelas histórias de dislexia e professor desvalorizando e professor fazendo bullying, aquele show de horrores que acontece na vida de alguns e algumas de nós, né? Algumas vezes. E essa pessoa começou o curso, ela falou, não vou conseguir fazer portfólio, não vou conseguir, porque tem que escrever, e eu segurava na mão dela e falava, não, minha filha, vamos lá, porque você pode fazer no formato que você quiser. Esse papel do professor, da professora mesmo, como tutor ali, né, no processo de educação e de desenvolvimento. E essa moça foi tão lindo, porque de um determinado ponto do curso, ela virou para mim e falou, Ju, eu posso fazer o meu portfólio tipo em formato de podcast? Eu posso, tipo, gravar? Porque escrever é muito difícil para mim. Mas se eu gravar, eu acho que eu consigo. Eu falei com ela, você pode, desde que você, que as pessoas mandam por e-mail, né? Eu dizia, desde que você coloque isso como um anexo no e-mail. E no e-mail você coloque as referências bibliográficas, né? Tem que ter, o formato é livre, mas tem que ter um mínimo ali. E aí, teve um comentário aqui da Ju Borges, né? Que é minha chegada, lá das Afonsetes, daqui a pouco nós vamos ver. E aí, eu falei, desde que você coloque as referências bibliográficas, você pode fazer em formato de áudio. E aí, essa pessoa começou a fazer em formato de áudio, ela floresceu no curso, ela tinha um monte de insegurança, ela floresceu, e no final ela começou até a escrever. Ela começou a fazer em formato de áudio, começou a escrever, o negócio destravou. E eu acho, Raquel, que aí você, como pedagoga e psicopedagoga, talvez tenha até mais propriedade para fazer um comentário aí a respeito desse processo dessa pessoa, né? Porque eu achei, assim, um troço terapêutico, de fato, mas em termos de processo de aprendizagem, eu sei que tem um alcance grande aí também, né? Quando a gente fala de dislexo, eu sou dislexa, Ju. Deve que quem ouviu aí deve estar achando que você está falando de mim, mas é outra coleguinha, tá, gente? Não é eu. Coleguinha. Eu já tinha rompido essa barreira do escrever, eu já tinha achado outros caminhos, né? Mas quando a gente fala Por isso que eu acredito muito no meu trabalho, né, do psicodrama com a psicopedagogia. Porque ontem mesmo eu fiz um curso falando que a gente tem que deixar fluir. A gente tem que ensinar as pessoas a deixar fluir, né? A fazer fluir. Porque talvez o que trava essa pessoa, né? É o que impede ela de aprender e desenvolver. Né? No momento em que a gente dá mais oportunidades, mais caminhos, né, para a pessoa se desenvolver, a chance dessa pessoa achar um que combine com ela é muito maior. Né? Então,
Quando você, se o professor falar assim, não, minhas provas todas são de marcar, minhas provas todas são abertas, minhas provas todas... E esse negócio de todos são assim, iguais e vai ser assim, igual, prejudica muita gente. Porque, se alguém quiser responder aqui, tem gente que prefere provas de marcar, tem gente que prefere provas abertas, tem gente que preferia discursar, né, sobre um assunto. E eu acho que aí que entra, né, o professor, para dar mesmo mais possibilidades de caminhos, no momento que você fala, não, você pode fazer sim podcast, por que não? Né? Vai, só se atenta a ter referências bibliográficas, né? Para você entrar, de certa forma, não solto ali, né? Numa fala, mas embasada, porque você estava falando de adultos também, né? Se fosse uma criança, ela podia fazer, né? Só discursivamente, depois, né? Quando crescesse mais um pouquinho, ela podia ter referências. E o psicopedagogo, né, Ju, quando a gente faz essa coisa do psicodrama, porque o psicodrama é o quê? Em simplesinho para mim aqui. É uma forma de dar para os meus clientes uma nova resposta. É um bypass, né, para ele sair fora daquela dificuldade de se desenvolver. Então, por isso que eu atendo adultos na psicopedagogia. Porque tem muita gente que tá com aquela trava lá, que é só entender que, ops, tem os bypass e depois nunca mais vai precisar de psicopedagoga. Desde pelo resto da vida. Vai viver tranquilo. A alegria do nosso trabalho é as pessoas não precisarem mais da gente, né, Raquel? É isso. No caso, você fez um trabalho psicopedagógico com ela. Terapêutico. Ligado à psicopedagogia. Sim. Foi. Sim. E muito eficiente. Muito eficiente. Foi lindo, eu vi. Foi lindo. Eu vi. Eu estava lá. Sim, foi lindo mesmo. E é isso. O portfólio, ele traz essa possibilidade. Eu quero só comentar o comentário da Juliana Borges, que fez terapia com a Leia Porto. A Leia foi uma das pioneiras, né, do psicodrama aqui em Belo Horizonte, de fato, uma figura aí importante, né, para a história do psicodrama no Brasil e aqui em Belo Horizonte. O livro da Leia Porto eu estou usando no meu TCC. Eu não conheci, mas tem aquele livro que tem vários autores, inclusive ela. Tá lá no meu TCC. Tem gente que influencia, né, além do seu tempo. Que é o caso da Leia Porto, Moreno e... né? Daí a importância da gente produzir também, né, Raquel? Da gente produzir, deixar um legado também com o melhor que a gente pode. E às vezes as pessoas ficam tão retraídas, às vezes tímidas, né, de se mostrar, de mostrar as suas ideias. E eu acho que isso tem a ver também com o que a gente está falando do portfólio, né? Você criar. É um exercício também de criatividade junto com... Não é só um trabalho de escola para mostrar para ganhar a nota, né? É um lugar de expressão mesmo do estudante, né? Sim, e aqui pode ser que tenha alguns coleguinhas meus também que são da psicologia, que estou fazendo curso de psicologia agora, Ju, daqui a pouco sou colega também da psicologia, em breve. Olha, em breve não, daqui uns 4 anos ainda, estou iniciando. Mas é breve, passa rápido. Que legal, passa rápido. E a gente lá no curso, né, eu até mandei para eles, gente, vão lá, porque esse é um ótimo jeito da gente aprender, porque a gente começa lá numas coisas tão assim, tipo assim, a gente tá neuroanatomia, essas partes assim que são tão cheias de nominhos, e às vezes fazendo os portfólios desses nominhos, indo lá revisitando, né? E isso pode chegar para você, né, de uma forma diferente. Você consegue organizar isso para você, né? Eu tenho muita dificuldade com nomezinhos, com nomenclaturas, e eu estou revisitando e estou fazendo um pequeno portfólio desses termos, né, para eu poder me apropriar. Então, eu continuo, né, não só nas coisas que eu estou publicando, mas para eu estudar mesmo. Estou com você tá lá? Aí, ó, ele é meu coleguinha de psicologia. O Rafa Libras. Rafa Libras, deixa eu te falar. Depois você entra em contato comigo, porque tem uma amiga minha
que é também do Libras, e é psicopedagoga, pode ser que é a Tânia. Deve que a Tânia tá por aí também, tá? Depois manda um direct. Porque eu acho que talvez você pode trocar figurinha com a Tânia, que é ótima também nessa coisa de Libras. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu adoro fazer as ligações aí, ó. Da Raquel fazendo ligações. Mas é legal isso que você está falando, né, Raquel? Que você passou, então, pelo que eu entendi, a aplicar os portfólios na sua graduação em psicologia. E isso nem foi uma instrução de professor. Não. Né? Pois eu vou te contar que eu também, a partir do momento, duas coisas que eu trago da minha experiência, aliás, mais de duas coisas, que eu trago do meu trabalho no GIS, lá na UFMG, com muito coração na minha vida. Uma são os portfólios, a outra são mapas mentais, que eu aprendi a fazer mapas mentais nessa experiência. Nunca mais eu parei de fazer mapa mental. Tudo enquanto é coisa que eu leio, tudo enquanto é conteúdo que eu absorvo, se eu quero fazer um uso daquilo, dali a pouco eu faço um mapa mental. E as minhas amizades também, que eu fiz lá no GIS, que são pessoas que vêm comigo na minha história. Mas os portfólios são a primeira coisa que eu falei e realmente eu levo. Hoje em dia é aquilo que eu estava dizendo. Eu faço uma vivência de grupo, eu registro aquilo e eu faço registro no modelo portfólio mesmo. Aí algumas coisas eu posto lá no site, no Ser em Relação, outras coisas eu nem posto. Mas é isso, a gente aprende, é um jeito, né, que a gente leva de organizar os nossos processos todos de vida. Né, para terapia, é uma beleza para terapia, né? É ótimo. Juntando sites, é legal. Tô vendo que eu vivi colega, ama mapa mental. A Vivi é a minha psicopedagoga do coração. Linda, maravilhosa. O mapa mental, eu ainda não aprendi a trazer ele para a minha prática. Mas eu sei ensinar outras pessoas a fazer. Mas é muito engraçado isso, né? Porque, ai, gente, tá acabando, você acredita? Faltam 7 minutos para acabar a nossa live. Mas o mapa mental, eu ainda não, tipo assim, eu não consegui pôr na minha vida o mapa mental. Vida Raquel, mapa mental ainda não está incluso, mas eu vejo que ele é muito eficiente para muitos clientes que eu atendo, né? O mapa mental é ótimo. Mas o meu queridinho, meu xodó mesmo, é o portfólio. Porque o portfólio, ele além de me dar, né, o meu conhecimento daquilo, sabe? Agregar. Eu me sinto poderosa demais com os portfólios, que ele fica meu negócio com isso. Ele me empodera. E aí, eu ainda posso dividir algumas coisas, não tudo, né? Eu também tenho coisas que eu escrevo e não posto, porque eu falei para vocês que tem que fazer uma outra filtragem para você postar, né, numa rede, porque eu não posso postar alguma coisa que expõe alguém, né? Então, se eu vejo que o meu produto daquele dia estava muito pessoal, né, muito ligado àquele perfil ali, então eu não posto, mas fica para mim. Tá nos meus registros, da minha aprendizagem, mas alguma outra coisa eu posto. Inclusive, eu tô gostando de produzir o finalzinho dos cursos que eu dou. Que aí todo mundo junto faz uma baguncinha e eu tô sempre postando, assim, pelo menos pra dar uma registradinha, assim, né, do fim da coisa ali, né? E aí é assim, e fora os inscritos. Que pena que já tá terminando! Que pena. Sônia, que pena, né? Ó, beijo, Ju, eu quero te agradecer. Você é fofa. Gente, ela não é fofa, ela não é a nossa professora linda, maravilhosa, sabe aquela que você quer levar na bolsa antes de ir embora pra casa? Não me leva pra casa, não, você pode arrepender, hein, Raquel? Olha só. Não arrependão. Tá bom. Muito obrigada também pelo convite, por todo esse carinho, né? Assim, tem uma coisa que eu sempre disse para a turma de vocês, turma 11 lá do INPE, sem nenhum, né? Com toda a alegria que eu tenho de ser professora de todas as turmas, mas a turma de vocês sempre me recebe com muito carinho. A gente estabeleceu uma relação muito próxima, muito gostosa mesmo, né? Esse carinho que você acabou de demonstrar e que é mútuo, com certeza. Sempre fui muito bem recebida na turma de vocês. E eu acho que tem a ver com isso, né? São muitos afetos envolvidos também ali nesse trabalho com a turma, que vai além dos conteúdos, mas vai no processo de aprendizado das pessoas e do grupo. Que bom, né, Raquel? Que a gente
estou no seu caminho, que você está no meu caminho, e que hoje nós deixamos um pouquinho também, né, uma singela marquinha no caminho das pessoas que estiveram aqui conosco, né? Espero que tenha sido legal para todo mundo. Também fiquei feliz, tranquila, coração tranquilo ao falar sobre esse tema, muita alegria. Obrigada pelo convite, obrigado pessoal que esteve aí conosco, né? Eu quero também... Alguém me ligou de novo. Tá dando para ouvir? Mara Rúbia. Mara Rúbia mandou um beijo aqui, ó, que ela é da sua colega. Ei, Mara, beijo pra você. Mara. Ô, gente, sabe de uma coisa? Eu amo esse povo do INPS. Todos, todos, todos. E a Ju, gente, ela é especial demais. A turma ficava doidinha para chegar o dia da Ju. Tá lá com a gente. Porque ela tem esse jeito dela, assim, tão especial de trabalhar tudo, né? E trabalhou tanta coisa tão delicada, né, Ju? E a Ju deixou uma marca registrada comigo, não só nos portfólios, depois é um assunto para uma outra live, hein, Ju? Que são os vínculos, né? Que é o meu foco de trabalho na psicopedagogia. São os vínculos com a educação e tal, mas esse assunto... vem dela, gente, esse coraçãozinho também bate ali nos vínculos. Nossa, Ju, eu tô muito feliz, muito agradecida. Eu tenho certeza que todo mundo, né, sentiu aí um saborzinho da Ju, né? E, gente, ó, segue a Ju, Ser em Relação. Tem como vocês digitar aí pra nós? Tem, claro, aqui. Quero só mandar um beijo pra Cássia também, que é uma querida que colocou um coraçãozinho aqui, pra Vivi, que ficou minha amiga hoje, também mandou um beijo. Deixa eu colocar aqui meu arroba. 28 segundos. Gente, Ser em Relação... Pronto. @ Ser em Relação. Gente, segue ela. Gente, a Ju sempre tá ali, né? E ela sempre traz conteúdos super legais lá no Ser em Relação. Então segue a Ju, pergunte pra ela coisas, grude nelas, que vocês vão gostar, tá bom? Beijo, Obrigada, gente. querida. Obrigada a todos. Obrigada, Ju.